Tu já leu O Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl? Um judeu que viveu no campo de concentração. Daí ele relata no livro toda a experiência que há de pior. É um livro grandioso. Só que se não tivesse existido o Holocausto, não teria existido O Homem em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Eu estou querendo dizer que a gente não deve também ter uma visão careta em relação à violência e degradação. A gente tem uma visão muito careta sobre a mulher, de falar que ela é uma coisinha frágil, parece que a gente tem que colocar ela numa redoma de vidro, em volta de algodão. Se já se buscou tanto essa igualdade entre homem e mulher, por que a gente tem que diferenciar? Todo mundo sofre com violência todos os dias. Por que as mulheres são tão especiais? Está entendendo o que eu quero dizer? Que uma pessoa, uma mulher, que isso foi vítima de abuso, incesto, violação, qualquer tipo de estupro. Por que a gente não pode pensar que uma pessoa, essa experiência horrível, não pode se tornar uma experiência, algo positivo a longo prazo? Que isso pode transformar a pessoa porque ela consegue entrar em contato com algo que ela não saberia, que ela nunca imaginaria se não acontecesse com ela. Eu não estou dizendo que não seja horrível, que não exista vítima. Eu estou dizendo que ela sentiu prazer com a coisa, que ela merecia ser estuprada. Mas eu estou dizendo que, além do fato em si, da ação, do estupro, do que está acontecendo, o que vai mexer com ela a longo prazo, o resto da vida dela, o que ela vai conseguir carregar para o resto da vida dela. O fato de ela conseguir, por exemplo, saber que ela passou por uma coisa muito horrível, que o ser humano pode mergulhar numa coisa extremamente cruel, no que a gente considera cruel. A mulher que passa por essa experiência, a pessoa que passa por essa experiência, ela consegue descobrir algo que não é qualquer pessoa, que só o fato de a gente pensar, que acredita nessas coisas, uma coisa é tu passar pela coisa, é saber se alguém uma mulher é estuprada por um bando. Eu estou dizendo que isso que é o bom, que ela queria ser estuprada por um bando, mas se eu disser que a experiência faz com que ela lide, por exemplo, com medo de uma maneira como tu, por exemplo, não sabe lidar com medo. Tu nem tá vestindo o que tu tá vestindo se tu tivesse passado por isso. Mas se eu dissesse que eu não acredito só, que eu sei, se eu te contar uma historinha, uma guria, 16 anos, que saiu do cara errado, na noite errada, no lugar errado, na hora errada, e que esse cara juntou mais 4 sujeitos amigos dele para fazer tudo que alguém pode fazer entre 4 sujeitos em termos de violação, uma guria de 16 anos. 6 semanas no hospital. Foi a esse ponto que chegou o que eles fizeram com ela. Ela conseguiu começar a se enxergar também como uma coisa, como simplesmente com um buraco, com uma boneca para fazer sexo, um buraco para enfiar coisas. E tu consegue ter essa dimensão de que a pessoa pode te enxergar simplesmente como um objeto para enfiar uma garrafa de Jack Daniels. Tu consegue superar isso. É como se tu pudesse sair de ti e te enxergar no ato sendo uma coisa. De dignidade perdida, de pena das pessoas, culpa. Mas no momento que tu consegue identificar como uma coisa, tu transcende a própria ideia que estabelece do eu. Porque, na verdade, tudo isso que a gente acredita, tudo isso que a gente acha que é, tudo isso foi inventado. Se eu te disser que isso aconteceu comigo, que 4 sujeitos cheguem e te enfiem uma garrafa de Jack Daniels, a vida te enche de porrada o tempo inteiro, então tu não consegue me enxergar como um ser humano, porque se é uma mulher, se tu consegue visualizar como uma mulher, tá mais próximo de ti, né? Afinal, é uma mulher, então tu consegue ter mais identificação, mas só porque é mulher? É disso que o Viktor Frankl fala no livro dele. E como um homem pode superar o horror. Se tu não passa, tu acha que acredita nisso. E se eu fizesse isso contigo agora, aqui, que diferença isso vai fazer? O que tu é? Tu não sabe merda nenhuma. Que diferença isso tem? Homem, mulher. O que tu é? Não te preocupa, eu tô calmo. Mas tu acha que tu pode dizer, chegar e dizer simplesmente o que eu sinto? Tu acha que pode, mas não pode. Viu? Uma coisa. Só uma coisa.
Só uma coisa. Se fosse contigo, eu ia te incomodar? A gente tem que pensar um monte de coisa, tipo, eu tô pensando um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa que eu não tô nem dizendo, mas eu tô pensando. Tem um amigo, engraçado, que ele sai com umas mulheres, conhece as mulheres e tal. E daí, sempre no terceiro encontro, ele é todo galã, todo galanteador, assim. Nem meu amigo, conhecido. Ele propõe, fazendo uma pergunta assim, o que tu ia pensar se eu quisesse te amarrar? O cara chegasse, tá saindo com um cara já há um tempo do cara. 3 encontros. Terceiro encontro o cara chega e te diz, se eu te amarrasse. Fica com medo? No máximo 15% recusam. Os outros 85% até podem sentir medo. Mas não quer dizer que vão recusar. Tu imagina, tudo imaginação. Agora, agir. Se eu te digo que isso acontece com um homem, parece que tem menos valor, né? Pra ti enquanto mulher. Acho que não pra mim enquanto mulher, mas na sociedade. É tanto que no Código Penal, tipo, se a mulher é estuprada, tá, estupro. Se o cara é estuprado, é atentado violento contra o pudor. A pena é menor. A gente é ensinado todo dia pra repetir que a gente pode, a gente consegue, a gente pode superar. Saber que a gente é muito maior do que nos dizem que a gente realmente é. Saber a diferença entre o que eu realmente sou e do que eu acredito que eu sou. O que tu é? Ser humano, mentira, verdade. A gente não sabe porra nenhuma. Se eu te chamasse pra vir pra cá?